Boa noite. Tal como tínhamos antecipado, este era e foi um Conselho Europeu muito importante. Foi também demorado, mas cumpriu aquela que era a nossa expectativa. Como vos tinha pré-anunciado, a União Europeia estava hoje posta à prova, mas deu uma boa resposta. Queria destacar, de entre as conclusões, aqueles que são os três temas que consideramos mais relevantes. Em primeiro lugar, o tema da Ucrânia e como garantir o financiamento das suas necessidades financeiras imediatas. Em segundo lugar, uma primeira abordagem à discussão sobre o quadro financeiro plurianual. E, em terceiro lugar, dentro da discussão sobre a geoeconomia, a abordagem que fizemos por nossa iniciativa relativamente ao acordo do Mercosul. Sobre a Ucrânia, sabíamos que a discussão seria complexa, seria mesmo difícil, com muitos aspectos de natureza bem específica. Foi o ponto da nossa agenda cuja duração foi maior, com várias pausas, com necessidade de consultas, mas no final obtivemos um consenso relativamente a uma solução que acabou por abarcar as duas que estavam em cima da mesa. E com base naquele que foi o trabalho que a Comissão veio desenvolvendo nos últimos meses, foi decidido proceder a um empréstimo de 90 mil milhões de euros, que será financiado através de dívida comum que a União Europeia emitirá nos mercados financeiros e que será garantida pelo orçamento da União. Tudo aponta, visto que ainda não temos os detalhes da operação, mas tudo aponta que não haverá encargos financeiros para os Estados-membros. E, em simultâneo, o trabalho para a utilização dos ativos russos imobilizados continuará, visto que, como sabem, já foi decidido a sua continuidade até a uma total reparação de todas as responsabilidades de guerra e a Comissão foi mandatada para continuar o seu trabalho técnico e jurídico, com vista a poder também, por essa via, financiar o esforço ucraniano. Foi, como disse, um trabalho difícil, complexo, mas o objetivo foi alcançado. Está, portanto, garantida a continuidade do apoio que é necessário para continuarmos a preservar a capacidade da Ucrânia a enfrentar a sua defesa, que é também a nossa defesa, dos nossos princípios e dos nossos valores. Um segundo tema, como referi há pouco, foi a discussão a propósito do quadro financeiro plurianual, uma discussão que teve um contexto geral de fixação da arquitetura de base e também de um calendário que se quer possa ser encerrado do ponto de vista da decisão até ao final do próximo ano, mas onde tivemos a ocasião de deixar bem firme o nosso propósito de assegurar a proteção da política de coesão, a proteção da nossa agricultura, a garantia de que continuaremos a ter um tratamento específico das regiões ultraperiféricas e, no nosso caso, das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e, sobretudo, as garantias de um tratamento equitativo, com uma distribuição territorial em condições de igualdade de acesso e de oportunidades, do ponto de vista também do tecido económico específico de cada Estado-membro. No caso português, como sabem,
constituído essencialmente pelas pequenas e médias empresas, do Fundo da Competitividade. Foi uma discussão muito interessante, que será retomada nos próximos conselhos e que será também ela intensa, na qual teremos um empenhamento muito grande doravante. Finalmente, ainda sobre as questões económicas, tivemos ocasião de deixar muito claro que não era compreensível sairmos deste Conselho sem uma decisão a propósito da concretização do acordo que a Comissão estabeleceu com o Mercosul. Tenho vindo a reiterar, Conselho após Conselho, que é um sinal de fraqueza, é um sinal de falta de concretização de princípios que são tantas vezes enunciados, de diversificação das capacidades da economia europeia, ter novos mercados, não ter excessivas dependências de parceiros com os quais tem relações comerciais mais intensas, a falta de passarmos à implementação deste acordo, que demorou 25 anos a alcançar. Estava inicialmente previsto que a sua subscrição pudesse ocorrer já no próximo fim de semana, precisamente no decurso da reunião do Mercosul que está a decorrer no Brasil, e perante a falta de condições para que isso acontecesse, fizemos uma insistência muito significativa para não sairmos daqui sem as garantias de que isso pudesse suceder muito rapidamente. E fruto também aí de uma discussão acesa, posso transmitir-vos que há uma pré-decisão de que isso acontecerá nas próximas semanas, espaço máximo de um mês. Creio que não será necessário tanto tempo, mas até meados do mês de janeiro. E as resistências que ainda há em alguns Estados-membros estão praticamente ultrapassadas e temos fundadas razões para poder sair daqui, não com uma decisão completamente fechada, mas praticamente fechada, porque entendemos mesmo que a nossa credibilidade do ponto de vista da estratégia económica também depende de sermos consequentes com as decisões que tomamos. A Europa não pode estar consecutivamente a pré-anunciar o sentido estratégico do caminho que quer percorrer, se não concretizar as decisões que vai tomando. O Primeiro-Ministro António Cís Teixeira, em direto para a CNN Portugal, demarcou-se esta manhã das críticas que Donald Trump fez aos líderes europeus. Pergunto-lhe se esta solução é uma solução que mostra força, se é a vitória possível e se acha que com aquilo que os líderes europeus hoje apresentaram, Donald Trump mudou ou não de opinião ou de perspectiva em relação à força dos líderes europeus? Se ele mudou ou não de opinião, só ele é que pode, naturalmente, transmitir e expressar. O que eu posso dizer é que, efetivamente, é uma posição forte da União Europeia, é uma expressão de unidade, de um propósito muito firme e que também queremos possa ser um contributo para acelerar a obtenção de uma paz justa, de uma paz duradoura, porque também é pela capacidade de dissuasão que se pode obter a aceleração dessa paz. Mas não dava para ir mais longe? Nós fomos tão longe quanto era necessário. O que era necessário era garantir este apoio e garanti-lo de forma imediata, e é isso que está consagrado. Como a Presidente da Comissão teve a ocasião de referir, e estou convencido que mais ou menos a esta hora estará a fazê-lo também publicamente, há todas as condições para operacionalizar esta decisão nos próximos dias.
Para a RTP e vamos para o outro lado. E que sinal político é que se envia a Vladimir Putin? Hesitação, unidade ou ambas? Claramente, unidade. A Europa está unida, a Europa está ao lado da Ucrânia, a Europa garante que a Ucrânia terá todos os meios de que necessita para continuar a defender-se e para continuar a defender a Europa. Sr. Primeiro-Ministro, a Europa é como uma espécie de família e os empréstimos, quando se contraem-se entre todos. Não fica um novo peso inesperado nas contas europeias e isso não pode, de alguma forma, fragilizar economicamente a Europa nos mercados, nomeadamente numa altura que estamos a falar também que temos que investir em defesa, não uma conta a mais inesperada? Repare, em primeiro lugar estamos a falar de um empréstimo. É um empréstimo que será pago. Será pago quando a Rússia pagar as reparações, precisamente subjacentes às suas responsabilidades com a agressão que fez à Ucrânia. Para isso, estão também imobilizados ativos financeiros russos. Creio que, desse ponto de vista, não há nenhuma razão para temer nenhum agravamento da situação financeira, nem da Europa, nem de nenhum dos seus Estados-membros. Sr. Primeiro-Ministro Pedro Mesquita Renascença, desculpa a insistência, mas eu recordo-me que em outubro, no Conselho Europeu de Outubro, houve grande debate sobre os ativos russos. Ninguém escondeu que era o plano A também neste Conselho Europeu e debateu-se até às 2 da manhã, salvo erro, mais ou menos. E às 2 da manhã passou-se ao plano B e foi aprovado rapidamente. Esse não é um sinal de fraqueza? Não, quando se diz publicamente que o plano A é o outro e se opta, embora não tenha caído a hipótese dos ativos russos, já explicou, mas quando se investe tanto no plano A e de repente às 2 da manhã se muda para o plano B, isso não é um sinal de fraqueza? Os dois planos estiveram em cima da mesa desde a primeira hora. É verdade que há vontade de utilizar os ativos imobilizados da Rússia para poderem contribuir com uma solução que seja técnica e juridicamente consistente e robusta para este financiamento. Mas precisamente porque essa robustez técnica e jurídica é difícil de alcançar e tem contextos específicos que cada Estado-membro encara à sua maneira, ainda não chegamos a esse estádio. Isso tem de ser assumido. Mas não como uma fraqueza, é como um patamar de evolução. Eu posso garantir-vos que estamos muito mais à frente agora do que estávamos antes deste Conselho Europeu, mesmo nesse ponto específico. E as conclusões evidenciam de uma forma inequívoca. Parece-me que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos caminhando também para uma evolução muito positiva nesse instrumento. Mas é claramente o que oferece maior dificuldade do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico e é natural que todos os Estados-membros, de uma forma generalizada, e alguns que têm uma exposição aos mercados financeiros maior, possam querer ter todas as suas salvaguardas para não terem nenhum tipo de consequência futura. Já agora, se me permite, não se andou a perder demasiado tempo a dizer que o Sr. Orbán nunca iria aceitar esta opção? Não é esta também uma vitória para Viktor Orbán, que já ontem dizia que os ativos russos, essa opção não estava em cima da mesa? Também pode dizer, não sei se pela primeira vez voltamos a ter a Hungria numa decisão relativa à Ucrânia. Portanto, esta é uma decisão a 27. E depois, do ponto de vista mais técnico, estamos a falar do empréstimo a quantos anos?
porque também ninguém sabe quando é que a Ucrânia vai receber este dinheiro de volta e qual é que é o impacto que isso tem em termos de pagamentos de juros, porque os mercados não ficam à espera, certamente, que a Rússia pague compensações à Ucrânia. Portanto, há aqui um custo acrescido, que sempre foi falado. Qual é que é esse custo? Qual é o custo para os portugueses? Neste momento nós não temos forma de poder apurar em concreto exatamente esse custo. O que podemos dizer é que a intenção dos Estados-membros é diminuí-lo, se não mesmo eliminá-lo. E uma das formas de o fazer é precisamente a utilização dos ativos russos imobilizados. E é nesse contexto que estamos a trabalhar para poder precisamente atingir esse objetivo. Evidentemente que nós não podemos esconder que esta solução obriga à emissão de dívida, obriga a ir aos mercados e que isso não é isento de um custo e que o prazo de pagamento não é antecipável neste momento, porque a Ucrânia pagará o empréstimo que a União Europeia lhe vai conceder quando for ressarcida precisamente da indemnização de guerra a que tem direito. E, portanto, dentro desse espírito, que esteve sempre em cima da mesa, nós não temos nenhuma dúvida que a opção é a opção correta e os Estados-membros assumirão e assumem o seu impacto financeiro, seja ele qual for. A minha convicção é que há todas as condições para ele ser reduzido ou mesmo nulo. Assim, nós consigamos ter uma solução relativamente aos ativos financeiros que possa exatamente compensar o custo dos juros. Sr. Primeiro-Ministro João Francisco Guerreiro, Rádio TSF. Eu gostava de lhe colocar uma questão mais sobre a percepção do Sr. Primeiro-Ministro sobre a mentalidade dentro da sala. Durante muitos anos ouvimos as discussões europeias e os debates, na hora dos debates intensos, fala-se sempre que se pretende aprovar um plano A, que é uma mentalidade muito própria daquilo que é o discurso político. E os planos B, C, D é a forma a mentalidade militar. O Sr. Primeiro-Ministro sente que na sala, entre os governos europeus, há uma mentalidade mais assertiva entre os 27? Eu sinto que é muito difícil construir decisões a 27. É mesmo muito difícil. E quanto mais complexas são essas decisões, mais dificuldade há para construí-las. Não vou deixar de lhe dizer que as decisões que hoje alcançamos foram extraordinariamente difíceis de conseguir e que há visões diferentes de uma forma global e há depois incidências diferentes de Estados-membros por razões geográficas, por razões políticas, por razões da constituição dos governos, por razões do calendário eleitoral. Quem não conseguir compreender a Europa à luz destas realidades, sinceramente, está a viver descontextualizado. A Europa é um projeto que está vivo, que hoje, do meu ponto de vista, se fortaleceu, mas que é muito desafiante e que, naturalmente, está a enfrentar decisões que, como eu hoje disse antes de entrar na sala, a põem à prova e à sua capacidade de se manter com coesão, com unidade. Felizmente, nós conseguimos superar este momento, mas vamos continuar a ter, nos próximos meses, momentos desta envergadura e, por que não dizê-lo, com esta tensão.
porque o nível das decisões, o impacto que elas têm, a forma como é necessário explicar as decisões às opiniões públicas, que não pensam todas da mesma maneira, que não têm as mesmas pressões, que têm realidades diferentes, é de facto uma circunstância que não pode deixar de nos colocar perante um desafio que é gigante. Mas, francamente, também é aqui que nós podemos fazer a diferença e é para isso que aqui estamos. Muito obrigado.